Deixamos o convite a todos os que estão no stand da Turismo Centro de Portugal para que possam ocupar alguns lugares aqui do nosso auditório para conhecer o projeto Sabores ao Centro. Também agradeço a todos os que nos estão a acompanhar através das redes sociais lá em casa e passo de imediato a palavra à senhora Vice-Presidente da Turismo Centro de Portugal, Anabela Freitas. Ora, muito boa tarde. Agora falo daqui. Eu depois chamo o Carlos, é isso? Boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos mais uma vez à região centro de Portugal para a apresentação de um projeto que tem a ver com um produto que todos nós conhecemos, que é a gastronomia. E, efetivamente, neste projeto nós desafiámos as 8 sub-regiões do centro de Portugal, as 8 comunidades intermunicipais, para que demonstrem o melhor que têm na sua gastronomia. Mas para apresentar o projeto, nada melhor que o Carlos Martins, que aproveito para chamar agora ao palco e ele vai partilhar convosco, esperando que todos vocês depois venham à região centro experimentar a nossa gastronomia e quem fala em gastronomia fala também em vinhos. Portanto, bem-vindos. Carlos? Muito obrigado, Anabela. É muito rápido porque nós vamos ter a parte principal desta apresentação, vai ser ali ao lado. E quando se fala de gastronomia e não se come, a coisa sabe muito a pouco. E vamos fazer só aqui o warm-up, o aquecimento, para irmos ali fazer uma prova já. Aquilo que disse a Sra. Vice-Presidente é aquilo que é a base deste projeto, que é esta ideia dos sabores ao centro tem duas leituras. Por um lado, é colocar os sabores como algo central naquilo que é a oferta turística da região centro, e é colocar o centro de Portugal naquilo que é a oferta dos sabores portugueses da nossa gastronomia. Nós temos todos a consciência da importância da gastronomia enquanto expressão turística, mas se perguntar hoje ao INE ou a qualquer entidade pública quanto é que vale o turismo gastronómico em Portugal, não temos essa informação. Em Espanha vale 162 mil milhões de euros, que é um trabalho que tem vindo a ser feito também de monitorização. Nós todos temos essa consciência e sabemos que, em média, cada turista gasta cerca de 30% dos seus gastos em comida, seja mais tradicional, seja comida internacional, seja mais fine dining. Portanto, sabemos a importância económica. Mas, de facto, quando falamos dos produtos turísticos, temos um conjunto de produtos turísticos organizados, as rotas dos vinhos, as rotas ligadas à natureza, os caminhos cicláveis, etc. Mas a gastronomia não temos ainda uma organização do produto turístico de forma tão estruturada. Portanto, é mais recente essa dinâmica, mas também sabemos que após pandemia os turistas estão muito mais disponíveis para conhecer as gastronomias locais, para visitarem os territórios onde se produzem aquele tipo de produtos únicos. E sendo a região centro a maior do país em termos de número de municípios, mas também a mais diversa em termos da sua geografia, da sua paisagem e, por consequência, da sua gastronomia, entendemos que era a altura certa para posicionar o centro de Portugal como central naquilo que é a oferta de turismo gastronómico em Portugal. Este projeto, no fundo, é a tentativa de criar um instrumento para lá chegar, como disse a Sra. Vice-Presidente também, em articulação com as comunidades intermunicipais, com os municípios, com os cozinheiros, com os produtores de alimentos, com os donos dos restaurantes, com as escolas de hotelaria, garantindo que trabalhamos a mesma agenda e que temos uma orientação comum e, em vez de trabalharmos apenas aquilo que é específico de cada território, valorizando essa especificidade, estamos a trabalhar uma marca conjunta que é do centro de Portugal, que é aquela que vamos usar para promoção a nível nacional e internacional. O projeto, portanto, tem estes objetivos, que é promover a região centro enquanto destino de turismo gastronómico de excelência, criar um projeto comum, uma plataforma comum para que os diferentes agentes que trabalham na relação entre a gastronomia e o turismo possam ter um espaço de encontro, um espaço de partilha, um espaço de aprendizagem, mas também incentivos para poderem fazer o seu trabalho e cooperar nos diferentes níveis do território, o nível regional, o nível intermunicipal e o nível municipal. E no final, tornar os nossos produtos mais conhecidos, os nossos restaurantes mais conhecidos e mais bem-sucedidos em termos económicos também, que é isso que se quer, e fazer com que os turistas venham mais vezes ao centro, percorram mais o interior e as zonas de baixa densidade, mais vezes durante o ano, quebrando também a sazonalidade turística, que é sempre um problema que temos em Portugal. Nesse sentido, o projeto tem 4 partes, sendo muito rápido. Uma componente é valorizar o mérito, esta ideia de nós temos os prémios da Michelin, temos os guias Boa Cama Boa Mesa, temos os prémios da Repsol, mas nós próprios muitas vezes não fazemos essa avaliação da nossa oferta, dos nossos restaurantes, dos nossos produtos, e queremos também olhar para aquilo que temos, valorizá-lo, escolher aqueles casos que se vão destacando, promover esse mérito, o talento das pessoas do território, sermos nós os primeiros a valorizar e não estar à espera que venha alguém de fora fazer esse trabalho. Uma outra dimensão
é organizar o calendário de eventos. A região centro tem dezenas, centenas de eventos gastronómicos, mas se eu, enquanto turista, quiser saber o que é que está a acontecer hoje, onde e sobre que produtos, tenho alguma dificuldade em encontrar essa informação, porque ela está muito dispersa. A Turismo Centro de Portugal quer organizar essa informação, quer criar uma agenda anual dos eventos de gastronomia de referência na região, incentivar novos eventos também, para que esta oportunidade, o evento é um momento em que se concentra no lugar e num tempo a possibilidade de experimentar aqueles produtos, seja, como disse, desde o fine dining ao produto de base mais local, e organizar esta informação para que o turista tenha a capacidade de antecipar esses eventos, de marcar as suas deslocações, de reservar o seu hotel, de reservar o seu restaurante também, e não apenas ser surpreendido com um evento que já aconteceu, porque só viu na televisão depois de ele estar a acontecer. Também a ideia de organizar a experiência turística, ter uma plataforma onde eu saiba quais são os produtos que se destacam em cada território, quais são os lugares, as tascas ou os restaurantes de referência que eu posso visitar, o tal evento, o produtor que tem uma porta aberta que eu posso visitar na produção do queijo, dos enchidos ou o que seja. E essa organização da informação é essencial para o turista. Ninguém consegue saber algo que não está organizado, que não está informado, que não está também promovido à escala nacional e internacional. E por fim, campanhas. A campanha não é mais do que chamar a atenção para algo que nós temos e que queremos que as pessoas conheçam. E portanto este projeto tem essas 4 vertentes. Ele foi objeto também de uma candidatura que foi aprovada e portanto estamos em condições de começar a implementar o projeto, mas ele implica de facto algum trabalho de terreno. E assim, muito rapidamente, o que é cada uma destas ações? Em relação aos prémios, como falei, queremos promover, reconhecer o talento e o mérito na região, aqueles que destacam, aqueles que trabalham muito, aqueles que se dedicam a fortalecer este setor, sejam reconhecidos, sejam representados também naquilo que são as nossas ações promocionais. Por outro lado, valorizar o produto. Aquilo que se distingue na região centro é a diversidade e a qualidade dos produtos, e queremos que eles sejam visíveis também ao nível desta oferta da informação sobre a gastronomia e promover a região enquanto uma plataforma, um lugar, a região onde se come bem e onde há também a possibilidade de ter muita diversidade em pouco território, embora sejam 100 municípios, como disse, a maior região turística de Portugal. Vamos nesta primeira edição, que vai começar já e que vai terminar este ciclo no final do ano, em novembro, com a atribuição dos primeiros prémios Sabores ao Centro. Vamos premiar nesta primeira edição os 10 restaurantes do ano, em cada ano valorizar 10 restaurantes que se destaquem por parte, que sejam reconhecidos por parte de um júri a constituir. O chefe revelação, também promover os jovens que saem das escolas e começam a trabalhar ou que investam no seu próprio projeto ou que criem um projeto em colaboração com alguém e que algo novo estejam a trazer ao setor. Queremos valorizar a tradição, mas também a inovação e esse lado do novo mérito que vai chegando ao setor e atrair também jovens para trabalharem na região. Interessa-nos muito ver a questão dos vinhos da região. A região centro tem o maior conjunto de CVRs, de regiões de dominação de vinhos, mas muitas vezes as cartas dos próprios restaurantes da região não refletem as 5 CVRs, 5 regiões vinícolas que a região tem. E queremos também incentivar que os restaurantes conheçam os vinhos da região, que os promovam, que os tenham nas suas cartas, para que eles também tenham essa relação próxima com a gastronomia. Ainda também a relação entre o restaurante e o produto. Valorizar aqueles projetos que souberam ligar esta relação entre a produção e a mesa, o farm to fork. Esta ideia de não separar o produto daquilo que é o lugar onde ele se consome. E, portanto, valorizar também quem faz esses projetos, seja um restaurante, seja uma empresa de animação turística, seja um produtor que leva o produto ao mercado com qualidade. E, por fim, valorizar também aquelas pessoas que ao longo destes anos têm trabalhado para esta causa, que fizeram um esforço, que investiram, que se formaram, que formaram outras pessoas, promover também esta ideia do reconhecimento pelo trabalho que se vai fazendo em cada ano, premiar carreiras relevantes neste setor. Portanto, esta primeira edição vai celebrar estes prémios. A ideia é que em cada ano se acrescente mais um prémio, que se vão também trazendo outras possibilidades a este projeto. A agenda de eventos, como referi, é no fundo uma compilação dos eventos que já existem na região, em diferentes formatos, sejam festivais, sejam até ao street food, ou seja, aquilo que sejam momentos onde eu posso contactar num determinado território com a sua oferta gastronómica e também incentivar novos eventos na região. Apareceram ainda recentemente em Coimbra, está aqui o Paulo, um novo evento muito relevante, que é importante também que os eventos sejam reconhecidos como uma expressão da nossa oferta gastronómica, e a agenda regional de eventos quer organizar-se ao longo do ano, de janeiro a dezembro, com tudo o que existe na região, sabendo também que a sazonalidade faz parte da produção alimentar e da nossa relação cultural com a gastronomia. Por outro lado, as rotas gastronómicas, houve uma primeira experiência que se fez inclusive com o Diogo Rocha
que foi começar a organizar aquilo que é a oferta da região a partir da leitura dos chefes ou da leitura dos jornalistas e promover a possibilidade do turista fazer esses percursos, fazer essas rotas, organizar no fundo a experiência turística para que quem queira conhecer a gastronomia da região possa ter já uma base de informação organizada sobre o que é que pode visitar, mas também futuramente poder logo reservar um hotel, reservar transportes, transferes, o que seja, para poder ter uma semana de experiências gastronómicas, por exemplo, na região, e estar organizado por parte das agências, dos operadores turísticos ou das DMCs. Portanto, estas rotas são, no fundo, a preparação dessa informação em suporte digital, interativo, que possam ir acrescentando também aquilo que a pessoa mais procura, os seus gostos poderem ser aqui ajustados. E, portanto, a ideia é promover viagens pelo nosso território, não é ir só àquele destino, eu vou à Bairrada porque tenho ali o Leitão e já conheço a região. Não, a ideia é que a partir daí possa, da Bairrada, ir à região de Coimbra, depois ir à Serra da Estrela, depois passar pela Beira Baixa e percorrer a região a partir de rotas de gastronomia, porque temos muita oferta em muito território. E, por fim, campanhas. Nós precisamos de levar este assunto ao mercado. Precisamos de ir às feiras, precisamos de colocar nas redes sociais, precisamos de fazer um trabalho profissional de comunicação, ter uma marca forte, ter plataformas digitais competentes, multilingues e estarmos presentes nos lugares onde estas coisas se apresentam, não só nas feiras de turismo, mas, por exemplo, nas feiras gastronómicas internacionais, nos grandes eventos, nos congressos, nomeadamente a nível europeu para já, em parceria com o Turismo Portugal também. E essa negociação está a acontecer. E, portanto, a ideia será que estas 4 ações se cruzem, que convirjam para o mesmo objetivo, que é valorizar, como disse, o centro de Portugal enquanto destino de turismo gastronómico. Por fim, e o mais importante, este trabalho não é feito de cima para baixo, a partir daquilo que é a vontade da Turismo do Centro de Portugal. A ideia é que todo o território, de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, possa trabalhar nesta ação de forma convergente. E, nesse sentido, o primeiro exercício que se fez foi pedir às comunidades intermunicipais que participassem ativamente neste projeto, para além daquilo que já fazem elas próprias de trabalho de desenvolvimento do seu património gastronómico, a partir de um conjunto de contributos. Desde logo, a designação de chefes embaixadores. A ideia é que quem sabe sobre este assunto é quem todos os dias trabalha com ele. E, portanto, os chefes são para nós a referência, são os atores principais desta cadeia e, por isso, eles têm que ser centrais. E pedimos a cada uma das 8 comunidades intermunicipais, cada uma que indicasse um chefe embaixador, e esses 8 chefes embaixadores serão os nossos embaixadores do projeto. São eles que são os protagonistas, são eles que ajudam a pensar, ajudam a fazer curadoria dos conteúdos, ajudam a validar também as propostas de comunicação, etc. A ideia também é que cada comunidade intermunicipal participe também no processo de seleção nos prémios Sabores ao Centro, que tenham eles próprios, cada comunidade, contributos com os restaurantes que quer apresentar enquanto candidatos aos Sabores ao Centro. Também que selecionem os próprios eventos de gastronomia do seu território com o apoio do chefe curador. Já podemos apresentar os primeiros 5. O chefe El Loureiro, que está aqui, queremos agradecer a presença, que vai representar a região de Aveiro e os seus produtos, os seus restaurantes, os seus eventos e os seus 11 municípios. E queremos aqui que seja uma leitura informada sobre o território e a capacidade de trazer depois essa leitura a uma escala regional. Na Beira Baixa, a Maria Caldeira de Sousa. Não foram escolhas das comunidades intermunicipais e, portanto, parabéns às comunidades intermunicipais e aos chefes que foram selecionados. A ideia é que em cada ano possam ser outros chefes selecionados e mais possam participar também neste projeto. Na região de Coimbra, Luís Lavrador, que não precisa de apresentações, que é uma referência nacional e conhece profundissimamente a nossa gastronomia, a gastronomia portuguesa e, em particular, a da região de Coimbra. Visita de Lafões, o mítico, épico Diogo Rocha, que ele não sabe ainda, mas nós designamos para já como embaixador dos embaixadores. Precisamos, às vezes, de pedir a algum que faça o trabalho por 8 e que fale com os outros, portanto ele vai assumir essa responsabilidade, até porque é o que tem mais estofo para o fazer. Beira Serra da Estrela, Ricardo Ramos, da Taberna Laranjinha, também já identificado pela comunidade intermunicipal, e estamos a aguardar que nos próximos dias a região de Leiria, Médio Tejo e Oeste também selecionem os chefes embaixadores, para passarmos a ter os 8 chefes embaixadores. Os 8 chefes embaixadores simbolizam os 8 subterritórios, as 8 sub-regiões da região centro, e em conjunto a ideia é de facto colocarmos os sabores no centro e colocarmos o centro de Portugal nos sabores, na expressão mais relevante dos sabores de Portugal. E por isso queremos convidar-vos para falar de sabores sem os provar não faz sentido nenhum. Então o embaixador dos embaixadores, o Diogo Rocha, vem aqui só explicar o que é que vamos provar ali ao lado já,
para que este seja o primeiro momento deste ciclo de pelo menos um ano, para já, dos Sabores ao Centro na região. Diogo. Olá a todos, boa tarde, uma vez mais. Antes de dizer o que vamos comer, que é obviamente o que realmente nos interessa, mas para mim interessa-me sempre muito mais aquilo que estamos a falar antes, porque eu acho que depois, neste caso hoje, a comida é só mais um momento do nosso dia, porque provavelmente o que nós levamos mais importante do dia é esta comunicação, principalmente para mim, porque eu sou do território e eu vivo deste negócio, porque nós não podemos esquecer que isto é um negócio. O que nós falamos no fim do dia, nós todos temos que pagar contas e temos que pensar desta forma. E temos que, obviamente, agradecer, sabemos que é a missão, é o objetivo, é o turismo no centro, as CIMs cumprem essa missão pela sua existência, mas nós obviamente temos que agradecer porque estão a ajudar também ao nosso negócio e sempre possível contribuir com eles também. E por isso é que eu dizia no outro dia que o Carlos diz embaixadores, sabe que eu tenho uma dificuldade em dizer uma palavra que é não. Que é qualquer coisa, Diogo, quer dizer, bem enrolo. Às vezes não atendo o telefone, mas não consigo dizer que não é? O chefe Hélio sabe que eu não consigo dizer que não. Mas pronto, e só porque parece que nós às vezes, principalmente porque nós todos felizmente no centro temos um aspecto ótimo, maravilhoso e não envelhecemos e parecemos todos que temos 16 anos. Aliás, aquela foto há pouco vocês perceberam que eu era muito mais velho do que aquilo que sou hoje, não é? Mas, como isso, apesar disso, já cá andamos todos há muito tempo e parece que andamos sempre a repetir as mesmas coisas, que o centro, que tem, a nível de gastronomia, que é a melhor região de Portugal, é uma das melhores do mundo, portanto, parece que é quase uma cassete riscada. Mas eu acho que tem que ser, primeiro porque os turistas não são sempre os mesmos, os clientes não são sempre os mesmos. Nós, às vezes, somos os mesmos, também é fruto da nossa idade, não é? Como eu dizia. Por isso parece que nos estamos a repetir, mas temos que pensar que é importante continuar todos os dias a comunicar. Eu às vezes dou o exemplo que é, nós temos o Mesa de Lemos, lá a 14 km do centro da cidade de Viseu, numa pequena aldeia que se chama Paços Silgueiros. Se nós não comunicarmos, como é que as pessoas lá chegam? Nós muitas vezes achamos isto, tenho o melhor restaurante, tenho o melhor queijo, tenho o melhor enchido, como os Carlos falava aqui nos produtos, temos o melhor de tudo, temos o melhor hotel, temos o melhor spa, temos a melhor serra, temos o melhor mar, mas se nós comunicarmos, como é que as pessoas vão saber? Então é importante nós, na área da gastronomia, continuarmos constantemente a relembrar que, de facto, é mesmo uma região muito rica do ponto de vista de produto, do ponto de vista de receituário e aqui, deixem-me acrescentar, do ponto de vista de recursos humanos, de pessoas, não só pela característica que nós temos numa região como a nossa, que somos todos muito aparentemente simpáticos e bem dispostos, porque depois nas cozinhas que são fechadas nós viramos os lobos, não é? Mas somos bem dispostos, sabemos receber, mas hoje nós temos na região, também fruto do que é as escolas de hotelaria, porque nós às vezes falamos das escolas de hotelaria e esquecemos que elas não são assim tão velhas ou tão antigas. Têm que há 30 anos, não faço a mínima ideia o número exato, mais ou menos. Se calhar tem um bocadinho mais, porque eu fiz a minha primeiro em 99, portanto se calhar há 30 anos quase que lá andei eu e eu acho que a escola já tinha uns aninhos na altura, portanto deve ter 40, pronto, não? Deve ter 40, ou mais, diz o Chevelli. O Chevelli diz assim, eu já tenho 78 anos e nada. Mas isto para dizer que nós estamos na região que felizmente hoje, até com a captação de novos talentos, mas também da capacitação dos talentos que estão no território, da melhor geração de sempre, a falar de produto, produtores, e quando falo de produto, produtores, cozinheiros, intervenientes, assistentes de sala, empregados de mesa, malta que vende vinho, sommeliers, canções, empregados, portanto, recepcionistas. Hoje nós estamos ao nível do que se faz no mundo inteiro. Portanto, nós às vezes, como vulgar, há pouco brincava com esta situação, mas é verdade, há de alguém que falava de Lisboa país, e parece que acima de Vila Franca de Xira que já não é país, não é? E às vezes pensamos um bocadinho que é sempre tudo mais barato e que somos sempre, e desculpem esta frontalidade, para quem me conhece sabe que eu sou assim, e que somos sempre um bocadinho menos incultos, mais incultos, não é? Quer dizer, que sabemos menos e que tratamos de maneira diferente. É completamente mentira.
e hoje a prova é exatamente o conjunto de cozinheiros e chefes e restaurantes e projetos que vão surgindo e que vão aparecendo, precisamente fruto desse trabalho, da capacitação e também das pessoas que lá está. Eventos como este é preciso estar, mas depois nós temos aqui para o nosso território mostrar que lá é que nós realmente somos bons. O motivo é fazer-vos o convite de comprovarem toda esta lenga-lenga que eu estive-vos agora aqui a dar, mas obviamente que eu acho que consigo dizer umas piadas, quer dizer, só consegui dizer uma, que eu disse duas, vocês não se riram da segunda, vou considerar só, consegui dizer uma piada, mas eu acho que sou melhor a cozinhar e por isso vou-vos convidar a ir àquele lado que vamos provar um pequeno croquete. Eu acho que croquete é uma coisa que dá para tudo, então nós tínhamos vitela de Lafões e juntamos legumes, porque também isso é uma região, nós sabemos que temos uma costa muito grande, mesmo na nossa região, pensamos sempre muito no litoral. E pensamos no litoral, mas às vezes só pensamos no litoral a 20 km do mar, porque quando chegamos a Viseu, que só estamos a 70 km do mar, achamos que já não comemos peixe. Tá? O peixe que se come só em Viseu, por razões óbvias, é muito bacalhau, não é? Eu sei que eu gosto mais da Islândia, gosto mais da Noruega, pronto, mas isso é outros 500. Mas isto para dizer que existem legumes, existem frutas, existem as leguminosas e nós também, como cozinheiros, e muitas vezes quando somos desafiados a representar esta região, isto é uma dificuldade tremenda, mas nós também não queremos ir a todas, nem podemos, porque nós também só viemos fazer o convite para irem lá uma semana, que tu dizias, uma semana por mês, uma semana por ano, está tudo bem, essa é a nossa função. E então trazemos, acima de tudo, falamos dos produtos, falamos então nos legumes, até em alguns citrinos, nós não pensamos na região muitas vezes com citrinos, mas existe muito, porque provavelmente quem é da região sabe que todos têm um limoeiro em casa, uma laranjeira, uma ou duas, portanto, é uma coisa que nós pensamos muito no sul, mas nós também temos muitos citrinos, eles também estão lá. E depois maçãs, frutas, não é? Frutas, peras, maçãs, sei lá, há tanta coisa. E queijo não trouxe hoje, porque achei que já ia haver muito queijo. E é esse momento que eu vou agora pedir para fazermos então a transição, para fazermos um pequeno snack então com esta vitela de Lafões e legumes e depois fazemos um pudim de maçã das Beiras. Espero que gostem. Vá, vamos todos. Vamos embora.